Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 19 de junho, e aqui ao meu lado no programa A Notícia de Frente, eu tenho o prazer da companhia de Lúcio Sorge e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Certo, vamos começar então falando da senadora Selma Arruda. Olha só. Desembargador admite PSL como assistente de Selma em ação que cassou o mandato. O desembargador Rui Ramos Ribeiro, do Tribunal Regional Eleitoral, admitiu que no dia 10 de junho a intervenção do Diretório Nacional do PSL como assistente da senadora Selma Arruda em ação que gerou a cassação de mandato. O processo aguarda julgamento de embargos de declaração. Segundo Rui, o interesse foi admitido visto que a candidata titular da chapa é filiada ao PSL. Abre aspas aqui na fala do desembargador. Não havendo qualquer dúvida quanto ao fato de que ambos buscam o mesmo resultado da demanda, fecha aspas, disse o desembargador Rui Ramos Ribeiro. E assim vamos enrolando mais um pouquinho, né? Mas o embargo de declaração não tem o condão de modificar a decisão. A decisão está tomada, dificilmente ela será modificada na condição de oposição de embargos. E a situação dela, a situação da senadora Selma Arruda, até em função, né, Antero, do resultado aqui do TSE, né, que foi por unanimidade, 7-0 pela cassação. A tendência aí é de que ela tenha também grandes dificuldades lá no Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa não está necessariamente vinculada à outra, né? Claro que enfraquece, né? 7-0, as pessoas sabem que os juízes daqui, ainda mais ela sendo uma ex-juíza, né? 7-0 enfraquece bastante o pleito dela no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a juíza Selma, que é senadora da República, ela vai buscar jogar não com o mérito do processo. Ela vai buscar jogar com falhas processuais para tentar criar dificuldades as maiores possíveis para que o processo tenha andamento. Ela vai tentar fazer com que esse processo, que naturalmente seria julgado até agosto, setembro, que ele fique aí uns 8 anos. Esse é o objetivo da advocacia que vai ser contratada pela juíza Selma Arruda. Tem prazos. Pelos prazos da Justiça Eleitoral, tem que ser julgado rapidamente. Eu acho que seria bom julgar rapidamente, mas a partir daqui. Você vê que ela está entrando com medidas aqui para o processo não subir. Né? E o desembargador Rui Ramos está admitindo algumas dessas medidas, né? Facilitando a que o processo durma um pouco mais no berço de Mato Grosso. Porque aqui dependeria apenas, para subir para o TSE, dependeria apenas do julgamento em definitivo desses embargos de declaração. Só para julgar, negou, publica o acórdão, subiu. Né? E eles aqui vão fazer uma forcinha para não subir. Ela tem agora um juiz que é dela, que ela pode chamar de dela, que é o juiz Sebastião Monteiro. Né? Sebastião Monteiro, todos sabem como é que se deu a indicação de Sebastião Monteiro. Uma fonte jornalística me contou que a senadora despachou pessoalmente com o ministro Sérgio Moro. Ela e um renomado promotor de justiça de Mato Grosso foram lá pedir pela indicação do Sebastião Monteiro, que é, diga-se de passagem, um brilhante advogado, né? Mas foi uma indicação da Selma Arruda. Eu não sei se o Sebastião Monteiro pode votar na questão dos embargos, porque ele não estava no pleno quando votou a cassação da Selma. Se estivesse, não seria 7-0. Né? Se puder votar, vocês vão ver que a unanimidade cai. Certo, vamos falar de reforma da Previdência.
Olha só, a Câmara lidera a reforma da Previdência, mas o governo tem que ajudar, diz relator, o relator aí da reforma da Previdência, o Samuel Moreira. Após críticas do ministro Paulo Guedes ao novo formato da reforma da Previdência, o relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, disse que a Câmara assumiu a liderança do processo, mas agora o governo precisa ajudar a aprovar a medida. Em entrevista à Folha, Moreira afirmou que não são verdadeiras as declarações de Guedes, que o ministro declarou na última sexta-feira, de que o relator cedeu à pressão de lobby de servidores e que deputados podem abortar a nova Previdência, o que gerou aí um desconforto também entre o ministro Paulo Guedes e a Câmara Federal, principalmente entre o Centrão, né, liderado pelo Rodrigo Maia. Na verdade, a Câmara dos Deputados, porque assim, isso passa um pouco o perfil do ministro da Economia, né? O ministro da Economia tem uma vocaçãozinha para ditador, porque ele queria uma reforma que desse uma economia de 1 trilhão. Aí a Câmara dos Deputados fez uma reforma, segundo o Rodrigo Maia, sem a participação do governo. O Rodrigo Maia é autor da seguinte frase: se dependesse do governo aqui, a reforma não teria mais que 50 votos, porque eles são incompetentes na articulação política. Então, quem articulou, quem quer a reforma é o parlamento, é o Centrão e é o Rodrigo Maia. Então, eles fizeram a reforma que daria, segundo eles, 952 bilhões de economia. E aí o ministro ficou zangradinho: olha, não deu 1 trilhão. Derruba beiço. Não é assim na democracia, né? Tanto é assim. Na democracia, você perde, você ganha, você não ganha tudo, você consegue uma grande vitória. Essa foi uma grande vitória. E agora a gente vê que não é uma vitória do Paulo Guedes, é uma vitória do parlamento. Tanto é assim que o próprio líder do governo lá na Câmara, o major Vitor Hugo, do PSL, lá de Goiás, PSL do presidente Jair Bolsonaro, ele declarou o seguinte, que o parecer, o que você acabou de falar aí, mantém 90% da potência fiscal pretendida pelo governo. A potência fiscal pretendida pelo governo foi atingida em 90%, o que para nós, disse o líder do governo, é uma grande conquista. Vai aí no sentido contrário do que declarou o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo o seguinte, que o parecer havia desvirtuado a proposta do governo para a reforma da Previdência. O Paulo Guedes já falou que se não reformasse como ele queria, ele ia embora. E até agora ele não pegou o avião para fora. Né? Até agora ele está morando aqui, até agora ele está como ministro da Fazenda. Sinceramente, eu não entendo democracia desse jeito. Ou faz como eu quero ou não é democracia. Isso não é democracia. Inclusive o ministro e, na verdade, o Ministério da Economia citou a retirada do sistema de capitalização como sendo o maior ponto prejudicial da reforma. Isso foi questionado. Isso foi questionado ao relator Samuel Moreira, de que o sistema de capitalização pode entrar novamente. Ele disse que vai depender da maioria e da articulação que for feita. Exatamente. Se tiver maioria para repor isso aí, repõe. Se não tiver, não repõe. O problema é o seguinte, ninguém está entendendo como é que funciona o sistema de capitalização. Ou Paulo Guedes tem a paciência democrática para explicar isso e convencer a população, ponto a ponto, ou não vai votar. Como se fala. Por que o Congresso Nacional tem que votar uma coisa que só o Paulo Guedes sabe? Não dá para ser assim. E, na verdade, fazer as comparações, porque quando se fala do sistema de capitalização, se lembra do Chile, né? E o ministro já falou que o sistema que está no texto da reforma da Previdência não tem nada a ver com o que foi implementado no Chile. Então, isso precisa ser mostrado e comparado também. E eu fico na torcida para que não seja desculpa de Paulo Guedes pelo fracasso da economia brasileira. A economia brasileira vai de mal a pior. Os dados publicados ontem foi terça-feira. Os dados publicados ontem mostram este ano do Brasil, ano de 2019, a perdurar com esta performance até o final do ano, será o pior ano econômico do país dos últimos 120 anos. E cá para nós.
o ministro aprovou a reforma igualzinho ele queria. Igualzinho ele queria. Porque de 1 bilhão para 952 bilhões, de 1 trilhão para 952 bilhões, vamos ser sinceros, ele aprovou a reforma com mais de 90% do que ele pretendia. É hora de mostrar resultado ao povo brasileiro e não ficar com desculpinha esfarrapada. Certo, eu quero saber agora os destaques de vocês. Vamos conversar com você, Lúcio. Qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque de hoje é para dizer o seguinte: a notícia ainda não é boa, né? Mas pelo menos já marcaram a data de um anúncio que pode ser bom para Mato Grosso. A revisão dos incentivos fiscais, que vem sendo cobrado aí por muitos segmentos, deve sair até o dia 31 de julho. E quem garante isso é o governador Mauro Mendes. Está sendo feito lá um estudo, ainda não foram divulgadas as irregularidades encontradas, mas o governador disse que a finalização do trabalho está próxima, que tudo será revisto, tudo aquilo que estiver errado e que seja necessário para melhorar a condição fiscal e financeira do Estado. E aí ele diz o seguinte: isso vai ser feito, doa a quem doer. Tomara. Certo, daqui a pouco então a gente fala mais sobre isso. Antero, o seu destaque de hoje? Só um parênteses, ele depende dessa reforma para começar a conquistar os servidores, né? Sim, entre os segmentos, um dos segmentos é o do funcionalismo. Que mais clama por isso, né? E o outro segmento que cobra também esta mexida nos incentivos fiscais, apesar de também ser beneficiado, é o agronegócio, mas eles também querem saber o seguinte: que os barões do campo querem saber, Antero, é se o governo vai ou não mexer com os tubarões das cidades. Porque todo mundo do agronegócio paga imposto e tal. Ficou mais ou menos demonstrado. Eu lhes disse, né, do telefonema do governador Brairo Maggi, né, confirmando que realmente as trades não pagavam FETAB. Só as trades não pagavam FETAB. Ele foi 8 anos governador de Mato Grosso e não viu isso. Mandou 8 anos no governo de Silval Barbosa e não viu isso. Mandou 4 anos no governo de Pedro Taques e não viu isso. Só as trades não pagavam FETAB. E o Mauro Mendes agora está cobrando FETAB das trades. Mas eu vou falar do meu destaque. O meu destaque é o seguinte: no futebol tem uma máxima se referindo a goleiro. Fala assim: quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois tem um. E o Democratas não tem nenhum candidato a prefeito de Cuiabá. Vai falar com o Fábio Garcia, não é hora, nós vamos decidir só no ano que vem. Você fala com o Gilberto Figueiredo, que nós entrevistamos aqui na segunda-feira. O Gilberto Figueiredo fala: olha, eu dependo basicamente das entregas que vou fazer na área de saúde e essa é uma decisão que nós vamos tomar só no ano que vem. Enquanto isso, Emanuel Pinheiro continua trabalhando, continua tocando o cavalo em frente. E mirou agora o seguinte: eu quero o apoio do DEM. Agora ele partiu para cima de Jaime Campos e Júlio Campos, que são amigos da família há muito tempo, desde o pai, Emanuel Pinheiro da Silva Primo, para, obtendo o apoio do Júlio e Jaime, tentar convencer Mauro Mendes. Mauro, nós somos amigos, eu fui seu coordenador de campanha, etc. e tal. O Fábio Garcia, que é o presidente do Democratas, estrelou. Falou: não, Cuiabá merece coisa melhor do que Emanuel Pinheiro para prefeito de Cuiabá. Emanuel Pinheiro concordou com ele. Realmente, Cuiabá merece sempre um prefeito melhor. Sempre merece um vereador melhor, mas merece também sempre construtoras melhores, batendo nas construtoras da família do Fábio Garcia, que não entregam uma série de obras em Cuiabá. Enfim, Emanuel Pinheiro quer ter o apoio do DEM e quer deixar o Fábio Garcia falando sozinho. O Fábio Garcia, que não está vivendo o dia a dia do DEM, acha que só sua amizade com o Mauro Mendes
vai ser suficiente para botar o pé na porta. A gente vai ver os próximos lances. Certo, vamos falar agora da greve da educação. Nos últimos 7 dias, boa parte das escolas estaduais de Mato Grosso, que haviam aderido ao movimento grevista do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, desistiram totalmente ou em partes e retornaram às atividades. Parte da categoria está de greve desde o dia 27. Segundo um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Educação, que foi divulgado ontem, das 767 escolas estaduais, 406, ou seja, 52,94%, estavam em greve. As outras 326, 42,5%, não haviam aderido à greve, enquanto as 35 restantes estavam funcionando parcialmente. Já no novo, isso foi um levantamento, na verdade, do dia 10, tá? No dia 10 de junho. Já um novo levantamento que foi feito esta semana mostrou que dos 406, 352, ou seja, 46,41%, na verdade, foi diminuído o número de escolas que estavam paradas. As escolas, então, que continuam funcionando normalmente passaram de 326 para 346. Aumentou o número, então, de escolas que voltaram a funcionar e diminuiu o número de grevistas, né? E eu queria lembrar, eu conversei ontem, na verdade, com o deputado Maxi Russi, do PSB, e ele falou que participou da audiência pública que teve na Assembleia para discutir. A audiência foi basicamente com um Sintep, e ele não viu uma flexibilização ali do movimento, ele não viu esperança de que essa greve acabe. E tem um outro lado, que alguns parlamentares foram conversar com o governador Mauro Mendes e também não tiveram aí nenhum retorno positivo. O próprio governador, através também da Secretaria de Educação, já vem falando de que a greve está perdendo a força. E se a greve fosse a solução, ele também faria greve. E aí ele colocou também que, teve uma frase dele que foi mais ou menos o seguinte: olha, mudou alguma coisa nos últimos 15, 20 dias? O governador disse isso de forma clara. Até porque é o seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, nós anunciamos quando a greve foi anunciada que o governo não tinha condições de atender a reivindicação da categoria, primeiro por um impedimento de ordem legal, pelo fato de estarem estourados os limites da lei de responsabilidade fiscal. E o outro motivo que ele alegou é que o Estado não tem condições financeiras de atender a categoria aí dos servidores, dos professores, né, da educação, pelas dificuldades financeiras que o Estado atravessa. E um outro problema aí que o governo enfrenta é o seguinte: se ele atende os professores, tem outras categorias que já estão prontas para entrar na fila para pedir o reajuste. Aí vai ser difícil o Estado administrar essa questão no momento de crise financeira agudíssima, que pode ficar ainda mais aguda, se a ministra lá do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela aceitar o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional dizendo que o governo federal não pode dar o aval da União para o governo de Mato Grosso contrair aquele empréstimo de 250 milhões de dólares junto ao Banco Mundial, que é para pagar aquela dívida lá do Bank of America, o que acabaria dando um fôlego para o governo do Estado. E sem esse empréstimo as coisas ficam mais complicadas. E vão complicar ainda mais se não sair o empréstimo, porque tem o seguinte, né, Antero? A gente lembra lá do decreto de calamidade financeira. Com o prazo dele definido, quando foi editado, era de 6 meses, ok? Esse prazo vence agora no mês de julho. Com o decreto de calamidade financeira, foram suspensos os pagamentos dos fornecedores, que estavam em atraso. Agora, com o fim do decreto de calamidade financeira, o governo deve enfrentar mais esse elemento de pressão. Olha, eu comentei ontem na Rádio Capital FM
que as lideranças do Sintep, as lideranças do PT, levaram os professores à derrota. Muito claro isso. Porque quando eles entraram na greve, eles sabiam que não tinham nenhuma chance de obter uma proposta do governo do Estado. Como é que você vai para uma greve sabendo que o outro lado não vai lhe fazer nenhuma proposta? Aí você leva uma categoria importante como essa, dos profissionais da educação, para a greve. E agora está buscando uma desculpa para ver como é que encerra a greve. Olha, fala aí que no ano que vem você vai dar o aumento. E o Mauro Mendes simplesmente não pode falar. A grande verdade é essa, que o governador Mauro Mendes simplesmente não pode falar. Depois de conseguirem envolver os professores, eles tentaram envolver os deputados estaduais, querendo que os deputados estaduais participassem dessa negociação. Os deputados estaduais até que tentaram, mas ouviram do Mauro Mendes a mesma coerência de discurso. Eu não vou pagar, porque a lei de responsabilidade fiscal me proíbe, porque seria pedalada fiscal, porque seria crime de responsabilidade. Quem é que garante, Lúcio, que se o Mauro Mendes, inadvertidamente, descuidadamente, irresponsavelmente, atendesse a essa reivindicação, quem é que garante que não seria esse próprio movimento a liderar o pedido de impeachment do Mauro Mendes? Ele não pode atender. Se ele atender, ele coloca o mandato dele sob risco. Essa que é a realidade da greve no estado de Mato Grosso. Estamos no mês de junho. No mês de maio, foram descontados apenas 3 dias para os que entraram em greve. No mês de junho, hoje já é dia 19, né? 19. Então nós vamos ter desconto para quem está em greve de pelo menos 19 dias. E existe um medo... isso vai fazer falta no final do mês. E... Quer dizer, essa situação, ela é uma situação que está sendo mal gerida pelas lideranças da categoria, porque é contra os professores, é contra a categoria, é contra a merendeira, é contra o guarda, é contra os trabalhadores da educação, porque eles não suportam ficar sem o salário, Lúcio. Eu ia tocar justamente nesse ponto. Eles não vão, se eles ficarem os 30 dias sem greve, a folha deles é 0. A folha de quem parou. E aí, o sindicato vai repor essa situação nas famílias deles? Lúcio Antero, é isso que o Antero está falando, Lúcio. Vem chegando várias manifestações aqui para o Grupo Gazeta de Comunicação dos nossos telespectadores, ouvintes, de que existe aí parte dos professores que não querem mais participar desta greve, porém se sentem ameaçados, se sentem coagidos a pôr fim a essa paralisação e não sabem como proceder nesse sentido, porque de um lado ficam sem o salário, mas de outro sofrem represálias. Para mim está muito claro, Lúcio, que não teve uma greve de reivindicação, porque eles sabiam que o Estado não podia atender. Eles sabiam que o Estado não podia e não iria atender. Então a greve para mim não é reivindicatória, a greve para mim é política. A greve para mim não é para atender os professores, a greve para mim é para atender o PT. A direção do PT deve estar entusiasmando lá os líderes sindicais. Parabéns, vocês estão enfraquecendo aí o governo Mauro Mendes. Mas e aí as mães? E aí os pais? E aí os alunos? Ah, que se lasque. Nós já fizemos tanta coisa nesse país. Em função, Antero, na era da dificuldade, né? Da dificuldade que o sindicato aí vem enfrentando, que o Sintep vem enfrentando no que diz respeito aí à falta de apoio da opinião pública para essa paralisação. Em função disso, eles estão procurando lá os deputados na Assembleia Legislativa para exercer uma pressão política em cima do governo do Estado para conseguir aquilo que você falou, de conseguir de repente aí uma saída honrosa para esta paralisação, que pode inclusive, né, já até chegaram até a comentar de maneira informal, que de repente, olha, será que aquela questão lá do corte do ponto, se o governo voltar atrás? Então é o seguinte, aí tem até aqui uma declaração do deputado Lúdio Cabral, falando sobre essa paralisação, essa greve. Ele diz o seguinte: olha, um dos encaminhamentos sugeridos
é mais do que para nós, é para vocês. Não temos força acumulada entre os deputados. Por isso, precisamos da força de vocês para ir ao chefe do Ministério Público para chegar a ele a dor e o sofrimento das famílias, falou o deputado. O Ministério Público fez uma notificação recomendatória ao Estado que não pode dar. Quer dizer, então a greve tem que ser contra o Ministério Público também. Olha, eles meteram os professores numa encalacrada, essa que é a grande verdade. Eles deixaram os professores numa sinuca de bico. E agora eles não querem uma saída para os professores, eles querem uma saída para o PT. Quem fez isso foram as lideranças sindicais filiadas ao PT. O PT que liderou isso, e liderou mal. E o Mauro Mendes faz muito bem de não ceder. Aliás, se ceder, ele vai cometer crime. Se ceder, ele vai pagar por isso no futuro. Por exemplo, mas ele vai mandar pagar o ponto. Ele não pode. Que já é em cima de uma decisão. É uma decisão do Supremo que é improbidade. Ele só pode mandar pagar o ponto depois que o professor repor a aula. Porque o dia não trabalhado, se você entra em greve, você tem que assumir a responsabilidade. Eu estou em greve, então eu vou assumir a consequência. Eu estou em greve, esse dia que eu não vim trabalhar, eu não vou receber. Simples assim. Eu acho muito difícil eles conseguirem alguma solução nessa proposta de aumento do Mauro Mendes ou conseguirem alguma solução nessa proposta de não, pode voltar que nós não vamos descontar os dias parados. Não vai. Aí é fazer a sociedade mato-grossense de palhaça. Aí o Mauro Mendes, que tem algum respaldo na sociedade, vai perder tudo. Olha, e a Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso está implantando um modelo de gestão com base na meritocracia para reconhecer juízes e as equipes que atingirem melhor desempenho. Esse foi um dos assuntos da entrevista do Jornal do Meio-Dia de ontem. Confira. Como é que vai funcionar esse modelo que a Corregedoria pretende implantar aí, com base na meritocracia? Esse modelo é um modelo segundo o qual você pegará unidades judiciárias que têm estruturas assemelhadas, por exemplo, 2 juízes, 10 servidores e competências iguais, e ao fim de um determinado período você vai aferir a produtividade delas. E você verá que algumas se sobrepujará, entendeu? Aqui então nós vamos descobrir as práticas, as boas práticas daquela que obteve o resultado mais satisfatório para você replicar para aquela outra unidade que não atingiu aquele... Terá o poder também de saber o que é que está funcionando bem e o que é que precisa melhorar. Exatamente. Onde, o que é e onde. Isso por conta de um caso clássico. O judiciário não tem, o orçamento é curto, nós não temos condição de contratar mais ninguém, nós temos que trabalhar com a mão de obra que temos. Então, qual foi o critério que nós adotamos? Vamos procurar fazer com que... Precisa otimizar a prestação do serviço. Exatamente. Fazer mais com menos, eu diria, né? Uma linguagem mais simples. Então, esse é o exemplo que nós tivemos. Pegamos já em primeira mão o juizado de pequenas causas aqui de Cuiabá, fizemos depois as ações, as unidades criminais, fizemos as unidades de violência doméstica, fizemos as unidades de feitos em geral, e assim nós vamos ao fim, né, procurando otimizar esse resultado, pegando as boas práticas que foram levadas a cabo por aquela unidade, para você replicar naquelas outras que não atingiram aquele resultado que se esperava. E quem ganha também é a população, porque você valorizando esse servidor que lida diariamente com a população, quem acaba ganhando é a gente, não é isso? O desembargador já tem números, o senhor disse que já vem implementando, já tem esses números para passar para a gente? Quem ganha mesmo, de fato, é a população, o judicionado, que, aliás, é para eles que nós trabalhamos. O nosso produto, os nossos assessores chamam de produto, o nosso produto é a prestação judicional. Quanto mais rápido você, então, implementar a movimentação de um processo entre a distribuição e a aprovação de uma sentença, melhor para aquele que se vê na contingência de procurar o judiciário. Então, respondendo a sua pergunta, quem ganha mesmo aí é o judicionado. E quanto aos números, nós já conseguimos implementar
essa modalidade de trabalho em 10 unidades judiciárias da capital e Várzea Grande. A morosidade, a demora no julgamento dos processos sempre foi uma reclamação muito grande do cidadão. Isso está melhorando, desembargador? Vai melhorar porque o CNJ determinou que todos os tribunais, ao fim do ano, no mais tardar, implantem em seus territórios o PJE, que é o Processo Judiciário Eletrônico. Nós, no Mato Grosso, já estamos com quase 70% do estado inteiro com o PJE implantado. Agora, isso significa lá na frente que nós temos que adaptar uma nova roupagem às próprias unidades judiciárias, porque sai aquela estrutura antiga de máquina de escrever, hoje computadores, para entrar uma estrutura de sistema. Então você tem que treinar a mão de obra, já que eu disse antes, não posso contratar um novo funcionário, eu tenho que treinar aquele antigo. E é esse o objetivo do desembargador Carlos Alberto. Nós estamos realmente procurando treinar o máximo que podemos os nossos servidores. E o judiciário e os magistrados também entram nessa leva de aprendizado. O senhor está falando aqui, desde o início da entrevista, do aspecto positivo aí das iniciativas da Corregedoria para melhorar a assistência judiciária ao cidadão. Mas lá na Corregedoria também tem um lado lá que recepciona aquilo que é negativo. Minha pergunta é o seguinte: que tipo de reclamação a Corregedoria tem recebido dos magistrados? Nós temos lá, antes de Dos magistrados, não. Contra os magistrados. Em verdade, nós temos, antes de chegar à Corregedoria, nós temos a ouvidoria, que o CNJ determinou que se implantasse. Quer dizer, todo cidadão que quiser levar o conhecimento do tribunal, que o seu processo não está sendo decidido de uma forma rápida, célere por essa ou por aquela razão, primeiro ele vai à ouvidoria. Se não der, e se de fato deva ser imputada ao juiz uma conduta diferente daquela que o Código de Ética nosso exige, então uma representação será feita para que nós examinemos. O que chega muito lá é atraso na tramitação dos processos. Eu lhe digo que nesses praticamente 6 meses que eu estou lá, não recebi nenhuma representação imputando a um juiz uma conduta desairosa. Com o CNJ melhorou isso? Certamente. Foi um avanço? Lógico que foi, certamente que foi, porque se as corregedorias dos estados não mandarem apurar, não derem a resposta? Não derem a resposta na tempo e modo devido, o cidadão pode simplesmente comunicar ao CNJ que tem a competência não só originária, mas como concorrente. Esse foi, então, a entrevista com o desembargador Luiz Ferreira, falando sobre as ações do judiciário para desafogar os processos, né? Ele falando a meritocracia também, o reconhecimento é uma forma de fazer isso. Esse outro projeto que foi implementado, o Ação Rápida, né, que visa principalmente os locais mais carentes. Ele falou aí como Poconé, tem também projetos para Cuiabá e mais mutirões para desafogar o número de processos. Porque a gente tem um dado, Antero e Lúcio, que só nesse ano, parece que só de janeiro até maio, foram mais de 30 mil processos no TJMT. Mas eu gostaria de pontuar aí, antes da intervenção do Antero, que é preciso aí a gente destacar, né? O que é, por exemplo, o que eu vejo aí de mais positivo nessas declarações aí do desembargador Luiz Ferreira da Silva, corregedor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mostrando o seguinte, que o judiciário, ao contrário do que era antes, que era uma coisa totalmente hermeticamente fechada, o judiciário ele tem se aberto mais para a sociedade, está ficando muito mais transparente e isso é muito bom para o cidadão que precisa da prestação do serviço jurisdicional. Porque quem precisa da justiça e tomara que outras instituições possam se espelhar também nesse exemplo, agindo com uma transparência maior e dando mais satisfação para quem paga o salário de todos eles, né? Que é o contribuinte. O desembargador Carlos Alberto tem apostado muito na inovação. Ele tem aberto o Poder Judiciário. Ele disse isso aqui numa entrevista conosco,
que ele iria facilitar o contato do jurisdicionado com aqueles que são operadores do direito, com aqueles que são juízes, magistrados e tal. E Ele chegou até a dizer o seguinte, que ele respondia diretamente pelo WhatsApp os questionamentos das pessoas. Exatamente. Ele fez uma audiência pública em Várzea Grande, comandada pelo Dr. Eduardo Calmon, para estabelecer agora as prioridades do Poder Judiciário, elencando ali as prioridades do Poder Judiciário. Há um avanço enorme na gestão do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. O desembargador tem feito realmente todos os esforços para aproximar a justiça do cidadão e facilitar com que o cidadão seja atendido pelo Poder Judiciário. Isso é muito bom. E nesse projeto aí, Antero, nesse projeto de meritocracia, vai ter aí um subproduto valiosíssimo, porque o que o desembargador Luiz Ferreira colocou é o seguinte, olha, nós vamos comparar assim varas similares, né? Que tem a mesma estrutura, que tem o mesmo público para atender, então nós vamos comparar o que é que uma faz, o que é que a outra está fazendo, para avaliar quem é que está se saindo melhor, para corrigir aquilo que não está correto. O subproduto que eu disse aí, que é valiosíssimo, é que todo mundo vai se esforçar para ser o melhor. Para ser célere, né? Exato. Eles estão apostando na celeridade da justiça. É uma pena que iniciativas como essas não permeiam o Ministério Público ainda. O Procurador-Geral de Justiça está no início, mas no início do mandato ele já tem que lidar com dois problemas sérios. Um é um promotor, eu não sei o nome desse promotor, ainda bem que não sei o nome desse promotor, que resolveu arquivar a denúncia contra o Paulo Taques. Né? Paulo, nós vamos arquivar essa denúncia, não vejo absolutamente nada aqui que possa atingi-lo e pediu o arquivamento. E agora está nas mãos do Procurador-Geral, ou seja, meteu o Procurador-Geral numa gelada para ter que decidir isso. É um absurdo o arquivamento da questão da Grampolândia pedido pelo Ministério Público. Até porque você tem duas delegadas que confessam os fatos que são narrados nos autos. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o Ministério Público ultrapassou todas as barreiras do bom senso. Todo ano tem aqui, perto aqui da cervejaria Antártica, todo ano tem aqui a festa do cavalo. Agora o Ministério Público foi lá e mandou a polícia proibir a prova de laço. É proibido laçar, porque laçar faz mal aos animais. Devia pegar um membro do Ministério Público, colocar na garupa de um cavalo, ir numa fazenda, como é que cura um bezerro? Você só cura um bezerro laçando. Como é que cura uma vaca? Você só cura uma vaca laçando. Ou cada vez que uma vaca ficar com bicheira, ficar com doença, vai levar essa vaca como para o curral? Quer dizer, é um absurdo. É uma tradição mais que centenária em Mato Grosso, que o Ministério Público parece que não tem o que fazer. Não, agora nós vamos proibir fazer prova de laço. Ah, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão proibir fazer prova de tambor, etc e tal. Ah, isso é maltrato dos animais. Maltrato de quais animais? Vocês acham que esses criadores compram um cavalo de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil e vão tratar mal os animais? Isso é um absurdo. É o Ministério Público dar um atestado público de que não tem o que fazer. De que não tem o que fazer. Eles arrumam tempo para pedir arquivamento do processo contra o Paulo Taques. Mas nessa questão da prova de laço, o Ministério Público se baseou em estudos técnicos e científicos que apontam os maus tratos em animais. É lógico que tem suas exceções, mas isso daí foi em cima de um estudo com a maioria. E é seguindo uma tendência... Com a maioria de quem? Com a maioria de onde é realizadas as provas. No Brasil inteiro. Só que isso segue uma tendência mesmo de modernidade, de futuro, de mundo, de que se tire o animal desse tipo de entretenimento. Então eles vão acabar com o Festival de Barretos em São Paulo. De que se tire o animal desse entretenimento. Eles vão acabar com a exposição em Cuiabá. Não vai mais poder ter rodeio na exposição em Cuiabá. Isso é uma tradição cultural, gente. Isso é um esporte. Isso é um esporte. Ah, o boxe. Não tem uma certa violência no boxe?
E o boxe é conhecido como nobre arte. Mas tem O regras, MMA né? tem regras também, e no laço, limite, sim. também tem regras. E no laço também tem regras. Tem regras. Quer dizer, se não pode laçar na prova de laço, não pode laçar na fazenda também. Por que maltrata laçar na prova de laço e não maltrata laçar na fazenda? Então tem que ter Às vezes- uma lei, uma fiscalização nas fazendas Não, também. tem que fiscalizar é o Ministério Público. Por que o Ministério Público está tão sem ter o que fazer? Não, porque lá na fazenda o Está problema tão sem ter o que mas fazer? não tem outro jeito. Mas lá na não tem fazenda o outro problema é o jeito. seguinte, o animal na fazenda ele é laçado, porque se ele não for laçado, Tem ele vai morrer. Isso. Porque ele precisa ser curado. Não é isso, Antero? E na prova de laço é entretenimento. Ele é laçado para diversão. Ele é laçado para entretenimento, para disputa de provas, para você saber qual cavalo que é melhor, qual cavalo que é pior. É isso. E cada animal saiu uma vez ali no rodeio, saiu uma vez ali Olha, acabou domingo, passou no Canal Rural. Essas provas no Canal Rural do Rio Grande do Sul. Quer dizer que os membros do Ministério Público do lado do Rio Grande do Sul são tudo idiotas e ignorantes. Os membros certos são aqui os de Mato Grosso. Aqueles que arquivam o processo contra Paulo Taques e estão preocupados com prova de laço. Daqui a pouco eles vão proibir rodeio. São coisas da nossa tradição e da nossa cultura. Olha, sinceramente, o Ministério Público precisava procurar o que fazer. E tem muita coisa para eles fazerem. Tem várias coisas que eles ainda não se pronunciaram. Até hoje, no Ministério Público não se pronunciou sobre aquelas imagens que o ministro Fux falou que eram escandalosas. Até hoje, o Ministério Público de Mato Grosso não se pronunciou. Escandalosas não, monstruosas. Monstruosas, mas se pronunciou sobre a prova de laço. Essa esculhambação de gravar 70 mil telefones tem um pedido de arquivamento lá do nome do Paulo Taques. Quer dizer, olha, o Ministério Público é uma instituição respeitável, essa instituição não pode ser jogada no lixo com brincadeiras como essa. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, fazer uma pausa. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente tem saúde, ainda aqui Santa Casa de Misericórdia, ou seja, na verdade agora o Hospital Estadual Santa Casa. Voltamos com a notícia de frente. A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá está passando por uma série de reformas para ser reaberta. Nossa equipe entrou na unidade e mostra todas as adequações que estão sendo feitas. Acompanhe. A Santa Casa de Misericórdia, por enquanto, permanece de portas fechadas há pelo menos 3 meses. Eu até chorei, porque eu já fiquei internada, minha neta ficou e nós foi muito bem cuidada aqui, né, com os pessoal aí, eles cuidaram muito bem da gente, e então quando eu vi que fechou eu chorei, porque é muita gente que precisa daqui, né. O pessoal fica todo sem atendimento, né, fica bem complicado mesmo. Aí tem pessoas que vêm de longe, né, para fazer tratamento, e aí não consegue, né. A Santa Casa de Misericórdia agora é Hospital Estadual Santa Casa, graças a um decreto estadual de maio deste ano, que cria uma nova unidade, só que, digamos assim, usa as mesmas instalações. O governo do estado assumiu agora os 100% dos atendimentos e manutenção da unidade. Assumiu os trabalhos, mas não as dívidas da gestão anterior. Nesse sentido, a única coisa que o governador Mauro Mendes fez foi efetuar a primeira parcela do pagamento dos cerca de 700 funcionários que estavam com salários atrasados há 7 meses. O valor gira em torno dos 3 milhões de reais. O acordo foi feito junto ao Tribunal Regional do Trabalho. O governo do estado e a legislação determinam que a sociedade de beneficência tem direito a uma indenização pela utilização disso. Depois de mensurado o valor, chegou à conclusão que a indenização mensal do que faz direito à sociedade é na ordem de 360 mil reais. E o Estado resolveu aportar e adiantar 30 parcelas, 30 meses antecipados, o que dá um valor de 10 milhões e 800 mil,
que serão utilizados no acordo firmado com o TRT para amenizar e amortizar os salários atrasados. O Estado vai gastar cerca de R$ 1,5 milhão com esta reforma do hospital. E a compra dos equipamentos deve chegar a mais de R$ 2 milhões. No total, são 260 leitos. Vão ser 10 salas para procedimento cirúrgico de pacientes da oncologia, da cardiologia. A intenção ainda é ampliar a neurocirurgia infantil. A UTI também foi toda reformada. Ganhou uma nova pintura e vai receber também outros equipamentos. A cozinha e a lavanderia da unidade também ganharam outro revestimento. Do lado de fora, os trabalhadores seguem com a construção da estrutura da cobertura e com a pintura da fachada do novo hospital. Nós achamos necessário fazer algumas melhorias substanciais que já eram necessárias quando ela estava em funcionamento. Por as questões financeiras, logicamente, a administração da instituição não conseguiu fazê-las, mas o Estado, entendendo que nesse momento era imprescindível fazer essas adequações para depois não ter que paralisar as atividades. A previsão é que o Hospital Estadual Santa Casa seja entregue à população até o final deste mês. A expectativa é atender mais de 500 pacientes por dia. O hospital ainda vai contar com uma ala infantil, UTI neonatal e pediátrica. Nós estamos já planilhando e mandando para licitar equipamentos para que a gente possa potencializar as atividades ligadas às áreas médicas, especialmente nas cirurgias pediátricas neurológicas. E é bom ver já essa estrutura toda pronta para ser reaberta, né? E a gente que conversou com Gilberto Figueiredo aqui, Antero, o Lúcio não estava presente nessa entrevista, mas que ele falou que, na verdade, a secretaria mexeu no que podia ser mexido, já que é um prédio tombado, então foi a fachada e algumas adequações feitas no interior da estrutura. Mas a Santa Casa já era um excelente hospital e agora com essa reforma espera-se que fique melhor ainda, né? Vamos ver como é que vai funcionar a Santa Casa de Misericórdia. E a reforma para poder prestar aí um melhor atendimento à população que necessita do Sistema Único de Saúde. Uma outra informação que foi dada também pelo secretário Gilberto Figueiredo é de que, a princípio, lá, esse novo hospital, lá, o Hospital Estadual Santa Casa, ficaria mais restrito à alta complexidade. Ele admite que também o hospital também poderá atender aos casos aí de média complexidade. Certo, e ainda falando de saúde, eu quero só ler aqui uma notícia que o Ministério Público investiga a compra de medicamentos no Hospital São Benedito. As denúncias sobre supostas irregularidades na utilização de materiais e medicamentos no Hospital São Benedito, em Cuiabá, motivaram a instauração de um inquérito civil por parte do Ministério Público Estadual para averiguar se procedem ou não e quem são os responsáveis. Se ficar provada qualquer irregularidade, uma ação por improbidade administrativa será proposta pelo órgão fiscalizador. Só lembrando que essas irregularidades foram levantadas pela CPI da Saúde na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Na verdade, os vereadores constataram também a irregularidade da época da Operação Sangria, né? A Prefeitura de Cuiabá, ela precisa tomar providências urgentes para melhorar a sua gestão na área da saúde. Não adianta ter prédio novo, não adianta ter o novo Hospital Municipal de Cuiabá, se a gestão é uma tragédia. Você tem uma gestão na prefeitura claudicante. A prefeitura não conseguiu terminar a UPA do Verdão, que o Mauro Mendes deixou bem encaminhado, já era para ter terminado. Mauro Mendes não é prefeito de Cuiabá há quanto tempo? Quando o Mauro Mendes deixou a prefeitura de Cuiabá, as obras estavam iniciadas e com dinheiro em caixa. A UPA do Jardim Leblon, que o Mauro Mendes deixou bem encaminhada, também não está terminada. Enfim, a prefeitura precisa parar de tomar chá de tartaruga, principalmente o pessoal que administra a área da saúde. Está muito devagar, quase parando, e Cuiabá, que tem notícias aí de que pode ficar com bons aparelhos para prestar um bom atendimento, na verdade não está tendo uma boa gestão
da parte da Prefeitura de Cuiabá. E ontem no Jornal do Meio-Dia, nós mostramos lá os problemas lá na UPA do Morado do Ouro, com muita gente reclamando da precariedade e principalmente da demora no atendimento. Aí a Secretaria Municipal de Saúde deu a seguinte explicação sobre aquela classificação dos pacientes que chegam para ser atendidos, né? Um é a fita vermelha, outra amarela, outra verde, outra azul, e algumas ali, duas dessas classificações aí não são de urgência e de emergência, a pessoa pode esperar de 6 a 8 horas. Essa foi a explicação da Secretaria Municipal de Saúde. Só que a reclamação de vários pacientes lá é de que aqueles que não estavam sendo atendidos, eles precisavam sim ser atendidos com urgência em função do que eles estavam apresentando de problemas de saúde. E aí a gente resume tudo naquilo que o Antero acabou de colocar. Precisa melhorar a gestão. Certo, Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá então. O meu destaque de hoje é para falar aí de um assunto que vem sendo cobrado já há algum tempo. É a revisão dos incentivos fiscais. O governo do estado diz que vai anunciar o que vai acontecer com os incentivos fiscais até o dia 31 de julho. A informação aí é do governador Mauro Mendes. Ele voltou a reafirmar que os casos de irregularidades serão sanados. Mesmo ele não divulgando aí as irregularidades que foram encontradas, Mauro Mendes disse que a finalização desse trabalho está próxima. Ele afirmou que, olha, nós vamos rever tudo o que estiver errado e que seja necessário para melhorar a condição fiscal e financeira do Estado. Ele enfatizou também que todas as ações e incentivos concedidos de forma ilegal serão divulgados independente dos envolvidos. Mauro Mendes disse o seguinte, abre aspas, vamos falar a verdade, vamos mostrar para a sociedade por meio da imprensa e dos órgãos de controle tudo que esse grupo de trabalho está fazendo e que está levantando. De acordo com o governador, esse é um trabalho complexo e realizado desde o início da gestão dele, informando que a Secretaria de Fazenda já está trabalhando nisso há vários meses, com profundidade em todos os incentivos e que isso vai colocar, a divulgação aí da revisão dos incentivos, vai colocar, segundo o governador, luz, onde sempre houve obscuridade. E essa é uma verdade, porque é uma cobrança que existe de vários setores, é uma resposta que ele vai dar principalmente para o funcionalismo, para as lideranças sindicais que vêm cobrando o governo sobre essa questão dos incentivos. Os funcionários reclamam aí do não pagamento da RGA, revisão geral anual ali, que é para corrigir ali o que a inflação corroeu dos salários dos servidores, e aí esses sindicalistas dizem o seguinte, olha, o orçamento tem aí uma previsão de déficit em 2019 de 1 bilhão e 700 milhões. Aí o governo concede incentivos fiscais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Chegou até a se comentar de que este corte aí nos incentivos poderia chegar em torno aí de 15% até 20%. Quer dizer, se for nesse valor aí, muito dinheiro poderá voltar a entrar nos cofres públicos de Mato Grosso. Ou seja, corrigindo uma situação aí que é gravíssima, porque o que se cobra também é o seguinte, olha, o incentivo é necessário? É necessário, mas ele precisa ser feito com critério e com transparência, porque tem empresa que recebe e não deveria estar recebendo esse incentivo porque não dá o retorno que deveria dar. Então, é preciso sim mexer e mexer rápido nessa questão. Até o setor do agronegócio está cobrando essa revisão dos incentivos, porque essa revisão dos incentivos aqui, ela vai afetar principalmente
os empresários do setor urbano. E aí aquela história, os barões do agronegócio querem saber se o governo Mauro Mendes vai mexer também com os tubarões da cidade. É o embate aí de AproSoja e Fiente, Federação das Indústrias. As indústrias estão muito mobilizadas. Na posse da Margarete Busetti, no Distrito Industrial de Cuiabá, os discursos todos foram contra esse corte nos incentivos. Inclusive foi a posse que marcou o reaparecimento de Brairo Maggi no setor empresarial, fazendo um discurso político. E claro, se posicionando favorável à continuidade dos incentivos, a não mexer em nada, absolutamente nada. Até porque todos sabem que as tradings, dentre as quais a Maggi, é uma das enormes beneficiadas por esse setor. Então vamos ver realmente o que é que o Mauro Mendes vai anunciar. Acho que ele já cometeu um erro, não deveria ter anunciado o que vai anunciar. Ele deveria ter anunciado no dia 31 e ponto final. Não faz parte do jogo político ou não? Não faz parte do jogo político, isso aí é para atrair pressão. É para atrair os amigos do rei. Mas uma pressão que o governo não precisa nesse momento. Pois é, então por que anunciar? Ele tinha que ter anunciado a providência que vai tomar no dia 31. Por que eu vou anunciar que eu vou anunciar? A matéria diz que o Mauro Mendes vai anunciar no dia 31 de julho uma revisão dos incentivos. Tá bom, não falasse nada, no dia 30 de julho convocava uma coletiva da imprensa, coletiva de imprensa, toda a imprensa vai para cobrir o que é que o governador tem de importante e anunciava as providências lá no dia 31. Não tem por que realmente fazer esse chamariz para ser pressionado. Pode ter certeza, se ficar vigiando a agenda do governador, que uma série de empresários vão bater a porta do Palácio daqui até o dia 30 de julho. E dentro desse mesmo tema aí tem um outro anúncio sendo feito. Eu digo mesmo tema porque é lá da CPI da renúncia e da sonegação fiscal. O deputado Wilson Santos diz que a CPI será retomada. Isso pelo seguinte fato. A CPI tinha um prazo, né, de conclusão de 180 dias, os trabalhos foram suspensos, o prazo de duração da CPI também foi suspenso, a alegação aí é de que faltava assessoria, faltava consultoria. Aí a gente lembra que essa comissão parlamentar de inquérito, essa CPI, começou cantando pneu, teve lá o depoimento do empresário Aldo Locatelli, dizendo que, olha, só no setor de combustíveis, essa sonegação aí é milionária, uns falam em 200, outros até em 300 milhões de reais, além dos outros setores que serão investigados. E essa CPI que começou a todo vapor, de repente, ela esfriou. É bom que seja retomado, porque senão vai acontecer como as outras duas, né? Não chegar a lugar algum. Lembrando que a população, quando foi anunciada a criação dessa CPI, né, Lúcio, já não acreditava justamente porque tiveram outras duas CPIs também iguais, e foi aí a promessa do deputado Wilson Santos de que essa CPI ia para frente e que ia aproveitar também o que já tinha sido feito nas outras CPIs e de que ia começar com os órgãos de controle, justamente buscando saber, na verdade, interrogando aí os órgãos de controle. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai com o destaque do Antero. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. A matéria da Thalita Amaral. O prefeito afirma que, sem autorização dele, VLT
não funciona. Em meio a disputas políticas e judiciais desde 2012, o veículo leve sobre trilhos ganhou um apoio de peso para a finalização das obras. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Para o chefe do Executivo Municipal, o modal não é apenas uma questão de mobilidade urbana, mas de sustentabilidade e valorização da capital. Um dos pontos que Emanuel afirma ser essencial para que a decisão seja tomada é a participação da Prefeitura. Abre aspas, nada se faz em Cuiabá sem autorização da Prefeitura. Como eu sempre disse, Cuiabá não é terra de ninguém. Aqui tem prefeito, tem gestão, temos uma equipe técnica extraordinária e a Prefeitura tem que ser ouvida, fecha aspas, a fala aí do prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito, que foi a favor do modal ainda quando era deputado estadual, enfatiza que a conclusão do VLT é necessária para a capital. Abre aspas, continuo sendo a favor. Para mim, o VLT é muito mais que uma revolução no transporte coletivo. É uma mudança no conceito de mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, energia limpa, valorização do centro histórico e de respeito e comodidade à humanização à população, fecha aspas. A fala do prefeito Emanuel Pinheiro sobre o VLT. Lembrando que o governo anunciou de que vai dizer o que vai fazer com o VLT, se vai dar continuidade às obras ou vai trocar o modal, e esse prazo deve encerrar aí nas primeiras semanas do mês de julho. Não, é até o final do mês, né? Não, são 30 dias, ele anunciou na primeira semana, no fim da primeira semana de junho. Então, o prazo final é até a primeira semana de julho, não? Eu acho que a Emanuel tem razão. O VLT é necessário. Porque, assim, primeiro, nós não fomos convidados, não é nós aqui, eu, Lúcio e Nayara, não. Nós, a população do Cuiabá, não foi convidado para nenhum debate. Se algum técnico for consultado, isso está em sigilo de Estado. O Estado não abre para ninguém qual que foi esse tipo de consulta. Falar que a passagem aqui seria R$8 caiu por terra, né? Essa mentira caiu por falar que seria 8, não, que seria muito mais que 8, né? Não, mas que, na verdade, o que se disse foi que a passagem ia custar R$9 e o Estado, a Prefeitura, na verdade, ia subsidiar pelo menos mais do que a metade dessa parcela, né? E a passagem para o usuário do VLT seria em torno de 4 e alguma coisa, R$4,80 e 90 centavos. O Piauí, eu conheço Teresina. Teresina inaugurou seu VLT. Ah, mas Cuiabá, será que tem passageiro? Tem passageiro sim, a UFA, como diz o cuiabano. Mas vamos ver quais os dados que o governo vai apresentar, né? Quem sabe os dados do governo convençam. Pois é, e Antério e Lúcio... E nem sei qual que é a opção do governo, pode ser a favor do VLT, pode não ser. O que o governador Mauro Mendes já tinha dito, era de que os cálculos que existiam naquele momento, numa entrevista lá no Jornal do Meio-Dia, de que o governo teria que subsidiar algo em torno de 60 a 70 milhões por ano na tarifa do VLT e que o governo não teria condições de arcar, de bancar esse custo, de bancar esse subsídio na tarifa do VLT. Mas é preciso que isso tudo seja muito bem esclarecido, tudo muito bem explicado, para saber se o custo da passagem serão esses 8 ou 9 reais, se vai ter que ter um subsídio de pelo menos aí 4, 5 reais no valor da tarifa do VLT. É isso que tem que ser explicado. E Lúcio e Antero, aqui o Grupo Gazeta de Comunicação tenta ajudar o nosso telespectador a entender melhor o que seria a melhor decisão para Cuiabá e Várzea Grande. Por isso, na segunda-feira, aqui no A Notícia de Frente, o nosso especial, nossa entrevista especial de toda segunda-feira, será um especial sobre o VLT. Vamos receber 2 estudiosos do setor de transportes para explicar aí um contra e outro a favor do VLT, um a favor de que o modal seja concluído
e um contra aí pedindo a troca deste modal para a gente entender as duas posições. E hoje no programa Tribuna, aqui também do Grupo Gazeta, tem especial VLT. Então o Grupo Gazeta trabalhando aí para informar o nosso telespectador, o nosso público, sobre o que seria melhor para a população através dos estudiosos do setor de transportes. Eu gostaria de fazer só mais uma observação aqui, até em cima das declarações do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele diz o seguinte: olha, Cuiabá não é terra de ninguém. Aqui tem prefeito, aqui tem gestão, aqui temos uma equipe técnica extraordinária e a prefeitura tem que ser ouvida da mesma forma que um particular, para fazer uma obra, precisa da autorização da prefeitura. O governo estadual ou o governo federal, se quiserem fazer uma obra em Cuiabá, é muito bem-vinda, mas que passe pelo crivo, pela análise técnica e pela autorização da prefeitura. Aí a dúvida aqui é a seguinte: a prefeitura quer ser apenas comunicada da decisão que foi tomada ou ela quer participar dessa decisão? Ela quer influir no modal que será definido pelo governo do estado? Esse é o questionamento que se faz. Ela já está tentando influir ao dizer que é a favor do VLT, né? Mas ela dizer que tem que passar pela prefeitura significa dizer que se o estado optar pelo VLT, não tem que passar mais, né? Porque a obra já estava sendo feita. Então já passou pela prefeitura, né? Não importa que o prefeito na época não fosse o Emanuel Pinheiro, né? Já passou pela prefeitura. Se for mudar para BRT, se for ter alterações de trajeto, etc e tal, aí é evidente, tem que passar pela prefeitura sim. Não tem como. Enquanto isso não se resolve, vamos fazendo os canteiros centrais nas avenidas, é isso? Enquanto isso não se resolve, mas vamos atrasando a licitação do ônibus. Enquanto não resolve LT nem BRT. Olha, ainda falando de mobilidade urbana, a Prefeitura de Cuiabá pretende concluir até março um novo viaduto. Ele será construído na Avenida das Torres, sobre a Avenida Itália. A obra vai custar mais de 16 milhões de reais e a ordem de serviço foi assinada ontem pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Mais detalhes com o Antônio Carlos Silva. Congestionamentos de veículos são formados constantemente no entrocamento das avenidas Itália e das Torres, em Cuiabá, o que afeta a vida de cerca de 100 mil cuiabanos diariamente. Está complicado, todo dia passa esse horário aqui, é sempre a mesma coisa, não muda nada. Como que resolve aqui, na sua opinião? Fazendo aumentando isso daqui, né? Para tentar solucionar este problema de mobilidade urbana, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi até o local para assinar a ordem de serviço para a construção do viaduto José Maria Barbosa, o falecido Juca do Guaraná pai. Homenagem a um grande homem de origem humilde, batalhadora, trabalhador, que fez a vida no comércio, como pequeno empresário e se destacou. Fico muito feliz que é uma obra que vai atender o trânsito de Cuiabá, uma obra que vai projetar Cuiabá para o futuro. Então, dessa forma, tenho que agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro por essa homenagem justa. Juca do Guaraná era um homem simples, muito simples, mas muito apaixonado por Cuiabá. Em 300 anos de história, 5 viadutos feitos pelo governo do estado. A gestão Emanuel Pinheiro, em 3 anos, entrega 2 viadutos feitos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. O viaduto de 200 metros de extensão será construído no canteiro central e na rotatória da Avenida das Torres, sobre a Avenida Itália. A obra vai custar 16 milhões e 340 mil reais. O financiamento é do Banco do Brasil, foi aprovado pelos vereadores e será pago pela Prefeitura de Cuiabá. Vai ter uma carência de 1 ano e meio a 2, juros de 4, 5% ao ano e será pago no lapso temporal de 8 anos. O viaduto Juca do Guaraná Pai será construído pelo consórcio Lotufo Rivoli, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas. O prazo para a conclusão é de 360 dias, mas a Prefeitura promete entregar antes. Estou prevendo entregá-la antes do aniversário de 301 anos de Cuiabá. Então é uma previsão de fevereiro, março do ano que vem. A empresa ganhadora da licitação está aqui e falou que eu podia afiançar
porque é uma obra relativamente rápida. Os trabalhos iniciais são os trabalhos de fundação, que já devem começar nesses próximos 15 dias. E concomitantemente começa a fabricação das estruturas pré-moldadas, que não são feitas no local. São feitas em uma fábrica externa e depois, na etapa correta, trazidos para cá. O representante do consórcio e o secretário municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá já estão conversando sobre rotas alternativas a serem usadas pelos motoristas durante algumas etapas da obra. Essas rotas alternativas elas deverão ser usadas mais quando tiver uma obra de impacto aqui, que seria lançamento de viga, concreto. Então nós temos a Estrada do Moinho, temos ali o contorno através do Belvedere. E eu queria deixar bem claro aqui à sociedade e os moradores desse bairro que nós iremos fazer comunicações visuais, imprensa, para que ninguém seja pego de surpresa e fique preso no trânsito. Esta é apenas uma das próximas obras públicas que serão realizadas em Cuiabá para garantir a mobilidade urbana na capital. O que nós vamos fazer agora é o contorno leste, que está em licitação, que é uma obra revolucionária, é a maior avenida do estado de Mato Grosso, é a maior obra estruturante da história de Cuiabá, certo? E que vai beneficiar 400 mil pessoas de baixa renda e 40 bairros da nossa capital, criando um novo corredor econômico e social de Cuiabá e interligando a região leste, norte e sul da nossa cidade. Semana que vem vamos lançar o viaduto Murilo Domingos na Avenida Beira Rio, no trevo da ponte Sérgio Mota, e temos outras intervenções que são de menor alçada, mas que vão ajudar a desobstruir o trânsito de Cuiabá e humanizar a cidade. Falávamos antes do risco de se datar, né, a entrega. Não, mas olha, essas duas obras são espetaculares. A obra aqui no Jardim Itália, desafogando ali a Avenida das Torres, vai resolver um dos grandes gargalos do trânsito de Cuiabá. Que o trânsito ali é complicadíssimo no horário de pico. Então está de parabéns o prefeito Emanuel Pinheiro, que essa obra é extraordinariamente importante para Cuiabá. E a outra obra também, que é o viaduto Murilo Domingos, que ele falou aí que lança na semana que vem, também é uma obra muito estruturante que vai melhorar demais o trânsito ali, quem vem da Sérgio Mota para Cuiabá e quem vai de Cuiabá para Várzea Grande pela ponte Sérgio Mota. Esses dois viadutos são duas grandes realizações do Emanuel na área da mobilidade urbana. Ele cita aí, talvez até indevidamente, aquele empréstimo de 125 milhões de reais, que foi aprovado na Câmara, mas ainda tem muitas etapas a serem cumpridas. Tem que ser aprovado ainda na Secretaria de Tesouro Nacional, no Senado da República, para poder ser concretizado para a Prefeitura de Cuiabá. Esses dois não. O dinheiro já está no Banco do Brasil. E são obras que vão poder ser realizadas com muita tranquilidade. Eu gostaria até de falar da justeza da homenagem. O Juca do Guaraná era um empresário popular, ali do bairro do Pedregal. Ele vendia guaraná de ralar. Ele primeiro foi vereador, depois ele elegeu o filho vereador. Uma figura humana extraordinária, e acho que o Emanuel até nisso homenageou bem. Homenageou uma figura popular num viaduto que vai resolver o problema da população com relação ao transporte. E a homenagem ao Murilo Domingos, num viaduto que interliga Cuiabá e Várzea Grande, também é uma homenagem muito justa ao Murilão. O Murilo, que teve os defeitos dele na política, mas que realizou muitas coisas importantes por Cuiabá, por Mato Grosso, que juntamente com o Toninho fundou a Casa Domingos, que eles denominavam de uma casa de amigos, e a homenagem ao Murilo, que partiu recentemente dessa vida, é muito justa por parte do prefeito Emanuel Pinheiro. As duas obras, Lúcio, são espetaculares. Emanuel precisa ter gestão para fazer essas obras acontecerem no prazo. Ele está querendo entregar no aniversário de Cuiabá. Daqui até o aniversário de Cuiabá são 10 meses. É pouquíssimo tempo. Tem que ter muita eficiência para que essa obra seja entregue no aniversário de Cuiabá. Tomara que mais uma vez ele não erre na data de entrega. Porque senão ele pega o fato positivo e a partir da não entrega,
ele começa a transformar em fato negativo. Certo, e olha só, eleições 2020, que também é o destaque do Antero, mas a gente chama primeiro aqui essa matéria. Emanuel Pinheiro diz que tem apoio de lideranças históricas do Partido Democratas para disputar a reeleição para a Prefeitura de Cuiabá no ano que vem. Mas Fábio Garcia, presidente do partido regional do partido, alega que o DEM terá candidatura própria à Prefeitura de Cuiabá. Confira. Bom dia. Nos últimos dias, Emanuel Pinheiro tem dito que tem começado a pensar na reeleição dele para a Prefeitura de Cuiabá, inclusive com o apoio do DEM, o Democratas, antigo PFL, onde ele tem amigos. Jaime Campos e Júlio Campos são meus amigos pessoais, de décadas, amizade que veio dos tempos do meu pai. Dobramos com o Jaime Campos na Várzea Grande, em Cuiabá, em todo o estado, com o Emanuelzinho para deputado federal. Temos uma relação muito próxima. Botelho é meu amigo pessoal. Mauro Mendes, eu fui coordenador da campanha dele. A primeira campanha que ele ganhou, certo, para prefeito de Cuiabá, depois de 2 derrotas, foi com a coordenação do então deputado Emanuel Pinheiro. Certo? Então, existe uma relação muito próxima. O que eu disse é que, caso isso venha acontecer, não há nenhum problema de se construir uma composição, é mais do que natural. E o meu partido já apoiou o governador Mauro Mendes na sua eleição ao governo do estado. Isso que eu quis dizer, que não há nenhum problema na relação MDB-DEM e não na relação Emanuel-DEM, né? Mas o presidente regional do DEM em Mato Grosso, Fábio Garcia, diz que o DEM deve ter um projeto próprio para a Prefeitura de Cuiabá em 2020, porque a capital de Mato Grosso merece um prefeito melhor. Ele tem razão. Cuiabá precisa de um prefeito muito melhor, de um vereador muito melhor, de um deputado federal muito melhor, de um suplente senador muito melhor, de construtoras muito melhores. Cuiabá precisa aprimorar em tudo. Tudo que for muito melhor para Cuiabá é bom. É necessário, eu concordo com ele. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Já vamos então para o seu destaque, Antero. O meu destaque é isso. O Fabinho conseguirá impedir o DEM de apoiar o Emanuel? Porque o Emanuel, insistentemente, tem dito de que ele é muito amigo, que é um amigo histórico, é amigo há décadas de Júlio Campos e de Jaime Campos. E, para desgosto do Fabinho, é verdade. Ele sempre foi muito amigo do Jaime e do Júlio. E essa amizade, ela foi feita por 2 padrinhos importantes na vida do Emanuel Pinheiro. Primeiro, o Emanuel Pinheiro da Silva Primo, que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, pai do Emanuel Pinheiro, um dos grandes políticos da história de Mato Grosso, que era do velho PSD e que era muito amigo do seu Fiote, do Jaime e do Júlio Campos. Depois, Emanuel, com o falecimento do pai, Emanuel vai trabalhar com Jonas Pinheiro. Quem não se lembra da campanha do Júlio, do Jaime e do Jonas? A campanha dos 3 Jotas. Eles saindo juntos pelo estado. E o Emanuel era, na época, um carregador de pasta do Jonas Pinheiro, depois que ele se transforma vereador de Cuiabá. Então, a ligação dele com os campos é realmente fortíssima. E não dá para dizer que ele não pode receber o apoio do Jaime e do Júlio. Por que não dá para dizer isso? Porque na última eleição, o PTB não coligou com o DEM. Entretanto, o Emanuelzinho teve mais de 11 mil votos em Várzea Grande. Através do quê? Através de uma combinação política de bastidor, onde Emanuel e Emanuelzinho apoiaram o Jaime Campos em Cuiabá e o Jaime e o Júlio Campos deram esses votos para o Emanuelzinho lá em Várzea Grande. Simples assim. Não dá para imaginar que o Emanuelzinho ia ter esses votos todos em Várzea Grande se o Jaime não tivesse liberado a base dele para apoiar o Emanuelzinho. Então, já na eleição passada, Emanuel apoiou Jaime e Emanuelzinho apoiou Jaime. E Emanuelzinho recebeu o apoio do Jaime Campos. Vide a votação do Emanuelzinho lá em Várzea Grande. O Fábio Garcia diz o seguinte: não, o DEM vai ter candidato. Só que eu entrevistei o Fábio Garcia lá na Rádio Capital e o DEM vai ter candidato, mas até agora não firma um candidato. Está parecendo jogo de futebol.
quem tem um goleiro. Você fala, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. O DEM não tem nenhum. Porque se você perguntar para Fábio Garcia, você é candidato? Ele vai falar, estou cuidando das minhas empresas lá em Rondonópolis. Nós perguntamos aqui para o Gilberto Figueiredo. Gilberto, você é um grande nome do partido. Você é candidato? Ele falou, vai depender das entregas da saúde e eu só posso definir isso no ano que vem. Enquanto isso, gente, o espaço vago está sendo ocupado por Emanuel Pinheiro e ocupado por outras pessoas. O Botelho, que não quer ser candidato de jeito nenhum a prefeito de Cuiabá, nem de Várzea Grande, o Botelho está dizendo claramente o seguinte, olha, eu não vou ser candidato. Eu tenho informações fidedignas que o Botelho sugeriu a filiação do Roberto França no Democratas para ser o candidato do Democratas a prefeito. E eu perguntei para o Fabinho, e aí, se o Roberto França for para o DEM, vocês garantem que ele será o candidato? Ele falou, não. Nós gostaríamos de receber o Roberto França, ele é muito bem-vindo, pode até se filiar, mas sem a garantia de que será candidato a prefeito. E o DEM terá candidato e não será Emanuel. Não sei não, Luiz. O jogo está muito embaralhado. Vamos então, Lúcio Antero, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você também.